Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos a liturgia do 16º domingo do tempo comum. Contemplemos o Mestre que continua ensinando aos camponeses. E o evangelho desta liturgia está em Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 43, texto que dá continuidade ao evangelho do domingo passado. Jesus, em suas parábolas, isto é, em suas comparações, tocava o coração das pessoas e os fazia entender o sentido daquilo que é o reino de Deus. Suas palavras aproximavam cada ouvinte do amor de Deus, que é simples, caritativo, misericordioso e paciente com o pecador. Jesus tocava no coração das pessoas e as ajudava a encontrar o sentido de suas vidas. E Jesus pergunta: com que se parece o reino dos céus? O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. É também como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Ou como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Essa era a pedagogia de Jesus. Perguntar e comparar as coisas do céu com a vida concreta do seu povo. A semente boa foi plantada. Depois, sementes ruins foram jogadas e germinaram juntas com as primeiras. Como entender que Deus permite que o maligno semeie o mal em meio ao bem? Isso também acontecia com Jesus. Enquanto ele pregava, outros semeavam o mal e a divisão, confundindo o coração das ovelhas de Israel. No entanto, a semente boa crescia em meio às ideologias de opressão das autoridades judaicas e romanas. Era preciso deixar que Deus pudesse cuidar do julgamento e oferecer seu parecer. Aparentemente, o reino dos céus é simples e frágil, como uma semente, mas que vai nascendo e crescendo aos poucos e tornando-se como que uma grande árvore. É assim o agir do nosso Deus. Ele nos transforma de maneira leve e paciente. E nós, aos poucos, vamos nos deixando conduzir por Ele. Com o tempo, como seus servos, nos mostraremos como sinais da presença de Deus no mundo. Aos poucos, vamos deixando o seu Espírito agir em nossa vida através da oração, como nos fala São Paulo na carta aos Romanos 8, 26. Não sabemos nem pedir, pois é o próprio Espírito Santo que age por nós. Jesus insiste ainda que podemos observar o reino como fermento. Sem percebermos a sua presença visualmente, o fermento faz crescer a massa com sua força química. A força do reino vai crescendo em meio à sociedade sem que possamos ver. Em nossas comunidades,
Se mergulharmos profundamente em suas histórias, perceberemos que muitas coisas mudaram. A comunidade, o grupo ou movimento nascem pequenos e vão crescendo. A participação dos leigos na vida da igreja aumentou. Novos movimentos vão surgindo. O grão de mostarda cresce. O fermento faz a massa crescer. E o reino de Deus nasceu nas margens do mar da Galileia, nos campos e povoados das ovelhas perdidas da casa de Israel. Começou a brotar no alto da cruz e foi regado pelo sangue de Jesus. O reino foi fecundado e, ao mesmo tempo, foi se expandindo em meio aos males e controvérsias do mundo. Mas, como semente boa, produziu e produz muitos frutos para o crescimento do reino de Deus. O amor de Cristo, como fermento, faz crescer no coração invisível do homem a essência e a força do reino dos céus. Cada batizado, como aqueles servos da parábola, carrega ao mesmo tempo o trigo e o joio. Aos poucos vai se deixando transformar com a força do Espírito Santo, que o converte e o faz santo. Somente Jesus foi a semente perfeita que, humanamente caído na terra, fecundou e fez nascer a libertação e a salvação para toda a humanidade. E o nosso Deus, que é bom, que é clemente e fiel, venha com o seu reino pela ação do Espírito, fecundar o coração das crianças, dos jovens, das famílias, dos nossos consagrados e consagradas, dos nossos ordenados, nossos missionários, para que os frutos do amor, da fraternidade, da paz, cresçam e transformem o nosso mundo. Sendo paciente e bondoso, o Senhor faz crescer a sua vinha e no dia oportuno virá para a colheita. Ele julgará com justiça, a fim de que o seu reino seja implantado definitivamente. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E a poesia para esse 16º domingo do tempo comum traz como título A Paciência de Deus. Reino de Deus sem limites, que cresce imensamente. Em meio aos males do joio, vai se espalhando fortemente para a colheita do amor, santa e divina semente. Reino de Deus paciente, que cresce enquanto dormimos, que tem raízes profundas, pois dele nós existimos, cada dia cultivados, e ao semeador nos unimos. Reino de Deus de bondade, que julga com retidão, que queima as forças do mal com o espírito de purificação, convertendo a nossa vida a partir do coração. Reino de Deus consistente, cheio de simplicidade, como a pequena mostarda, cheia de capacidade, que cresce e traz seu verdor com força e vivacidade. Reino de Deus em mistério, fermento que vai crescendo, com calma vai se espalhando, como que se escondendo, mas que vai se construindo, e aos seus servos
acolhendo. Reino de Deus de alegria, que faz a todos irmãos, que nos reúne em festa para acolhermos a união, fortalecendo o encontro vivido na comunhão. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, o semeador divino, ilumine o seu caminho